Tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Você é totalmente dele. Você foi encontrado pelo amor dele. Você entende o que é ser um com ele? Hoje nós vamos entender melhor isso. Hoje é o nosso culto de desenvolvimento pessoal. Desenvolver por quê, pastor? Desenvolver para que você seja um com ele. Porque como ele é um ser totalmente desenvolvido, perfeito, maravilhoso, o quanto nós temos que caminhar para nos desenvolver, para chegar o mais próximo possível. O apóstolo Paulo declara: o que vemos hoje é imperfeito, mas chegará o dia em que nós veremos o perfeito, e tudo aquilo que era dúvida deixará de ser dúvida diante dele. Nós não temos para onde ir, irmãos. Me recordo de um louvor que fala isso: eu não tenho para onde ir, estou tão preso a ti. Aleluia. A presença dele está muito forte aqui, irmãos. É difícil até de falar quando a presença dele cresce assim. Enche-me dele, Senhor. Hoje esse louvor queimava em meu coração, para ele encher até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, Senhor. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Vamos deixar a palavra tratar conosco essa noite. Pastor Victor, não fale nada agora, Pai. Que tudo venha do alto para o teu povo, Senhor. O teu povo precisa se alimentar da tua palavra agora, Deus, para que eles possam sair daqui saciados. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Feche seus olhos. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, porque a nossa boca, a nossa língua, os nossos lábios foram criados exclusivamente para adorar e glorificar o nosso Deus. Que nós possamos andar em vigilância com as palavras que temos declarado, porque Jesus declara que é isso que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca.
As tuas palavras são fonte de vida ou morte, de bênção ou maldição. A escolha é sempre nossa. Esses dias foi pregado aqui para nós santificarmos os nossos ouvidos, escolher bem os nossos conselheiros, escolher bem quem senta à nossa mesa, escolher bem com quem nós caminhamos, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos a entregar as nossas vidas como sacrifício, Pai. Ensina-nos a vigiar a nossa boca, Senhor. Ensina-nos a andar em vigilância, Pai. Que a Tua palavra nós possamos guardar em nossos corações para não pecar contra Ti, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Podem se sentar, queridos. Glorificando e exaltando o Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus diz: tocai trombeta e anuncie em alta voz, porque o dia do Senhor está perto. O que isso declara? Está declarando para nós que a igreja precisa se mover, que a igreja precisa sair das quatro paredes. Eu tenho entendido que Deus tem colocado obras em nossos corações para realizarmos, seja através da célula, trabalho com criança, trabalho com jovem, trabalho com mulheres. Por quê, irmãos? Porque perto o dia do Senhor está de nós. O dia do Maranata, o dia que Jesus Cristo virá buscar a tua noiva. Então é por isso que Deus te convida a descansar nele, porque independente da situação que você estiver enfrentando hoje, é passageira, porque a eternidade nós só encontraremos ao lado dele no céu. Tudo que nós vivemos aqui na terra, nós temos que viver santificando o nome dele. Por isso a oração que Jesus entregou é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas ele já é santo, então como é que nós vamos santificar o nome de Deus? Com as nossas atitudes. Se as nossas atitudes não for de santidade, nós não estamos santificando o nome daquele que já é santo. Principalmente nós que andamos com Ele. Quando nós que andamos com Ele tomamos atitudes semelhantes às atitudes do mundo, nós estamos envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos crucificando Jesus mais uma vez. Então, quando nós aceitamos andar com Cristo, nós também estamos declarando que aquilo que pertencia ao velho homem, à velha mulher, não vai mais caminhar conosco. De que nós seremos convidados a sacrificar coisas nas quais nós sentíamos sim alegria, sentíamos sim prazer, mas nós encontramos uma alegria e um prazer muito maior do que essas coisas. Quando nós tivemos um encontro real com Cristo, tudo aquilo que nós vivemos longe dele não tem mais sentido, perdeu o seu valor. E o que nós vemos no nosso Deus, irmãos? Misericórdia e bondade. A Bíblia declara que ainda nas nossas iniquidades Ele foi lá e nos acolheu, nos adotou por filho. Então ninguém aqui pode julgar ninguém, ninguém aqui pode se dizer melhor do que ninguém, porque se o Senhor não olhou para as nossas iniquidades, por que é que nós vamos apontar o dedo e olhar para a iniquidade do outro? Por que é que nós vamos nos levantar como juízes, se nós não temos todo o campo de informação para julgar alguma coisa? Você sabe o porquê aquela pessoa se encontra naquela situação? Você conhece toda a história dela? Não? Então não abra a tua boca para maldizer. Não abra a tua boca para amaldiçoar, porque aquilo que você planta, você colhe. E isso deve semear em nós um alerta. O que é que eu tenho declarado? O que é que eu tenho falado? O nosso Deus é bondade e misericórdia, então nós que andamos com Ele não podemos ser diferentes. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Invocai-o enquanto se pode achar,
Arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor só pode operar num coração contrito. O Senhor só pode operar num coração quebrantado. Aquele que decidiu fazer como Ezequiel declarou, tirar o coração de pedra, para que Deus coloque um coração sensível de carne no lugar. Aquele que abandona todo orgulho, toda soberba, toda altivez, e entende que o lugar dele é prostrado aos pés de Jesus, jejuando, orando, chorando, pedindo perdão pelos seus pecados, se desenvolver, porque ele já é o ser mais desenvolvido da face da terra. Se desenvolver porque a Bíblia te convida e me convida a imitar a Ele. E para isso ser real em nossas vidas, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem como você ser semelhante a Jesus Cristo, não tem como você carregar as características de Deus, se você não tem uma busca incessante pelo Espírito Santo. É impossível fazer algo para Deus sem o Espírito Santo. Por isso, quando Jesus vier buscar a tua noiva, sairá também da terra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só tem serventia na terra enquanto tem pessoas com sede e fome da presença dele. Quando a noiva de Cristo sair, quando aqueles que buscam o Senhor enquanto se pode achar sair da terra, o Espírito Santo perde a tua utilidade aqui na terra também e volta junto a Deus e Jesus Cristo. E lá nós celebraremos as bodas do Cordeiro. E lá nós estaremos todos juntos. Eu vi no history do irmão da Joyce, achei muito interessante a mulher falando: sabe quem eu quero encontrar lá no céu? Aí você acha que a pessoa vai falar: o apóstolo Paulo, Moisés? Não, eu quero encontrar você. Sabe quem eu quero encontrar no céu? Eu quero encontrar você. Eu quero me alegrar com você lá no céu. Eu quero que nós estejamos juntos, sentados à mesa, aonde o próprio Cristo nos servirá. Você entende a magnitude disso? Você entende a grandeza disso? O próprio Cristo te servindo, o próprio Cristo sendo diácono. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com as coisas da terra, e isso está roubando a nossa intimidade com Deus, isso está roubando o plano de Deus para nós, e nós estamos preocupados aí atrás do dinheiro, atrás do nosso conforto, atrás das nossas realizações, e estamos esquecendo que a maior realização é andar com Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Disse Pedro. Aonde é que eu vou encontrar o que o Senhor tem para mim, Jesus? Muitos de nós nem vivo mais estaria se não fosse Deus me colocando nessa posição, infelizmente. Correndo com o carro, arrumando briga na rua, andando bêbado e drogado para cima e para baixo. Onde é que estaria o Victor agora? A 7 palmos, com certeza. Então arrependei-vos e credes. Versículo 13: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Rasgue o teu coração e não as suas vestes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mudança que o Senhor espera em nós, igreja, o desenvolvimento pessoal que Deus quer ver em nós, não é colocando uma roupa de marca e colocando um carro do ano na estrada, mas é de dentro para fora uma transformação. É um desejo ardente de se desenvolver como ser humano, é um desejo ardente de ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. É uma caminhada constante de aperfeiçoamento para que nós possamos ser mais próximos, semelhantes a Jesus Cristo, e não nos desenvolver para conseguir um cargo melhor, não, se desenvolver para servir o reino de forma melhor, se desenvolver para verdadeiramente amar as obras de
28, ainda Joel 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre o servo e sobre a serva, naqueles dias derramarei o meu espírito. O Senhor está derramando o Espírito dele aqui essa noite sobre a tua vida, amém? Só para quem verdadeiramente está desejoso desse Espírito. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti. Não é encher para estocar, é encher para transbordar. Você não é estoque, você é canal. Você é canal. Deixa esse rio fluir através da sua vida para outras vidas. Água parada na dengue. O que você recebe aqui não é para reter, é para transbordar, é para entregar. Tem muitas pessoas querendo ouvir sobre Jesus Cristo. Não é, irmã Viviane? Irmã Viviane, irmãos. Irmã Viviane está aqui conosco essa noite. Aplaudam a Jesus pela vida da irmã Viviane, da irmã Andréia e do irmão Alcides, que estão aqui conosco essa noite. Ontem a gente estava fazendo evangelismo. Eu evangelizei os jovens. E a irmã Viviane falou: pastor, vem aqui dar uma palavra para nós também, porque eu quero ouvir falar de Jesus. Tem pessoas querendo ouvir falar de Jesus Cristo. Tem pessoas com sede e fome de Jesus Cristo. E nós que carregamos Jesus Cristo, vamos render? Vamos segurar para nós? Vamos olhar para as pessoas com um olhar altivo, se achando melhor? Ou vamos ser humildes como Jesus, que acolhia a todos, que amava a todos, bondoso, misericordioso? Jesus que tomava um tapa na cara e não conseguia sentir raiva da pessoa. Ele simplesmente olhava com maior mansidão e declarava: por quê? Por que você está me batendo? Eu só estou pregando o amor. Porque esse mundo não aceita isso, irmãos. Esse mundo é um mundo de egoísmo, é um mundo de egocentrismo. Se eu estou bem, o outro que se lasca. Versículo 30 de Joel 2. Aliás, vai para o 32. Aí mora a questão do que tem saído da tua boca. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar. Por onde é que invocamos o nosso Deus, irmãos? Pela boca, pela palavra. Jesus não declarou: olha, se vocês quiserem orar, olha, se sobrar tempo para orar. Não, ele falou: quando vocês orarem. Ou seja, não é uma escolha, é uma necessidade. Você tem que entender isso de uma vez por todas. O projeto Acordei para a Vida é te chamando para acordar para a vida eterna. Acorda, desperta tu que dormes. Orar não é escolha, orar é uma necessidade. Orar faz parte de você, assim como o teu braço, a tua perna. Orar não é escolha. Orar é uma decisão daquele que quer ser um com Deus. Quando você for orar, ore dessa maneira. E a dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Quem foi chamado pelo Senhor? Aleluias. Pastor, por que é isso? Por que eu vou ficar nessa música toda? Por que eu vou ficar
ir na igreja, fazendo jejum, pregando a palavra? Por que eu vou me sacrificar tanto? Por que eu vou gastar a minha vida por Ele? Porque quando você for cheio do Espírito Santo, quando eu for cheio do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós transbordamos algo, nós recebemos algumas características que nada no mundo pode nos oferecer. Experiência própria. A primeira vez que eu ouvi Jesus falar comigo, irmãos, foi arrebatador. Eu falei, olha, eu provei muitas drogas, mas nada se assemelhou a isso. Bebi variadas bebidas alcoólicas, mas nada se assemelhou a isso. Estive em vários lugares, mas nada se assemelhou a essa experiência. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma fonte inesgotável de amor na tua vida. Quantas vezes nós procuramos esses amores em outras coisas, né? Só que nós cantamos aquele louvor, queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Talvez você procurou de forma incansável esse amor em um cônjuge, em um relacionamento, em um namoro, em um noivo, em uma noiva. Ou você procurou de forma incansável esse amor numa realização de vida, quando terminar a faculdade, quando abrir a empresa, quando tiver filho. E quando você alcança essas coisas e não encontra, você entra em colapso. Por isso que nós vemos pessoas, artistas, que têm tudo que a terra pode oferecer em depressão, tirando a vida. Porque o amor, a fonte inesgotável do amor, só existe em um ser chamado Espírito Santo. E esse ser acompanha todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e desceram as águas do batismo. Esses recebem a promessa de Joel: e derramarei sobre vós o meu Espírito. Uma fonte inesgotável de amor. Não o amor que o mundo oferece, mas o amor incondicional. O amor que você agora transborda, não importa o que o outro está fazendo contra você. Está me praguejando, está puxando meu tapete, está me prejudicando, está falando mal de mim. Estenda as suas mãos em direção a essa vida e fala: que o Senhor te abençoe. Eu não posso derramar nada contrário de você, porque o que eu recebo do Espírito Santo é o amor incondicional. Eu não tenho como entregar outra coisa a não ser o amor. Que mais, pastor? Alegria. Quantas vezes Satanás não rouba a nossa alegria? Sabe aonde é que você vai reencontrar a alegria? No teu quarto, com a porta fechada e com o joelho dobrado, clamando para ser cheio do Espírito Santo. Uma alegria que não precisa de nada exterior para que você se sinta alegre, feliz, regozijante. Será que vale a pena, irmãos? Uma alegria que ninguém entende. Quem aqui já chegou em um leito de morte de um crente de verdade, né? Quem já viveu essa experiência? Estava triste? Não estava, né? Não estava. Não estava. Porque ele estava descansando no Senhor. Ele sabia que perto estava o dia de encontrar o Deus dele. Uma pessoa que te conforta. Mas é eu que vim te confortar e sair confortado. Estranho. Uma alegria que não precisa de nada exterior para que ela transborde. Paz, irmãos, paz. Você sabe o quanto vale ter paz na vida? Olha essas características que o Espírito Santo vai colocar em você, vai colocar em mim: amor, alegria e paz. Paz, irmãos. Que paz, pastor? A paz que excede o entendimento humano. É uma paz que você não vai conseguir explicar.
É uma paz que mesmo diante das piores situações, as pessoas vão olhar para o teu semblante e você vai estar brando, você vai estar tranquilo, você vai estar no controle, no domínio, e ninguém vai entender nada. Mas é porque isso vem do alto, não está na terra, irmãos. Por isso que a Bíblia declara: buscai as coisas do alto e pensai nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra. Em outro tempo vocês já foram escravos, mas agora o Senhor te chama para a liberdade. É para a liberdade que o Senhor te faz livre, é para a liberdade que o Senhor me fez livre. Paz, irmãos, algo que está tão raro hoje. Depressão, crise de pânico, ansiedade, correria. Olha, irmãos, eu sempre declaro, a não ser que seja o plano de Deus, mas eu não tenho vontade nenhuma de morar em São Paulo, capital. Aquilo é uma loucura. É uma loucura. Se você parar 2, 3 segundos olhando para uma pessoa, ela já vai pensar mal de você. Está querendo me assaltar, já vai começar a esconder o celular, a bolsa. Que loucura, irmãos. Pessoas completamente afastadas da verdadeira essência, da verdadeira natureza. Pessoas que não conseguem mais se compadecer da dor do outro. Aonde a dor do outro não tem a menor importância, não tem empatia, não tem compaixão. A compaixão é até melhor do que a empatia, porque a empatia você sente a dor do outro, mas a compaixão você se vê na necessidade de fazer algo. Como um bom samaritano. Não, eu não posso só observar e sentir a dor, eu preciso fazer algo. Olha, está aqui o dinheiro para cuidar dos ferimentos. Pode cuidar deles. Se você gastar mais, na volta eu venho e cubro os demais cuidados. Uma paz, irmãos, que nós não vamos saber explicar de onde vem. Amor, alegria, paz. O que mais, pastor? Paciência. Paciência, irmãos. Saber esperar no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, e no tempo certo vos exaltará. Paciência. Até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as tuas forças, voam alto como águias. Sabe quando as suas forças te abandonam? Sabe aonde você vai se fortalecer? No teu quarto, com a porta fechada e com o joelho dobrado. Saber esperar o tempo de Deus. Quando nós não queremos mais os nossos projetos, os nossos planos, mas entendemos que se Ele não estiver conosco, nós não queremos. Se não estivermos no centro da vontade dEle, não vale a pena. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Uma necessidade de Deus na tua vida, de forma que você não necessita de mais nada a não ser o Senhor. Saber esperar nele, descansar nele, ter paciência para que as coisas no tempo certo aconteçam na tua vida. E esperar no Senhor, irmãos, não é cruzar o braço e ficar sem fazer nada. Não, é fazer a vontade dEle até que se cumpra aquilo que nós estamos esperando. Esperar no Senhor não é ficar parado. Esperar no Senhor é estar agindo, avançando e sem parar, como foi declarado para a nossa igreja. Amém, amados? Delicadeza. Eu
Eu amo dar bom dia, irmãos. Boa tarde, boa noite. Eu ando na rua falando, parece que eu conheço todo mundo, mas não conheço ninguém. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Opa, tudo bom? Como é que você está? Fala, meu querido irmão, parceiro, amado, tudo bem? Gente boa. Alguém rasga com você? Esses dias eu vi na internet, eu dei risada. Quando você rasga com a pessoa e a pessoa fala: ô irmão, perdão, Deus te abençoe. Aí o que rasgou sai chorando assim, ó, desanimado. Então, um tapa na cara seria melhor do que essa delicadeza toda, esse amor, essa piedade toda. Aquele que está te provocando está esperando você descer no nível dele. Só que faça como fez Neemias. Quando ele estava ali trabalhando na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus na vida dele, apareceu alguns homens, provocá-lo. Fala para Neemias vir aqui, fala para Neemias parar logo com isso e vir aqui conversar com a gente, vir aqui resolver essa situação. Neemias declarou: não, eu estou aqui fechando as brechas, eu estou aqui no meio de uma grande obra, por que é que eu vou parar o que eu estou fazendo para descer? É isso que essa pessoa está querendo que você faça, que você desça ao teu nível, se rebaixe ao nível dela, para aceitar as provocações, mas faça o contrário, seja delicado, seja amoroso, seja uma pessoa que perdoa. Uma palavra que eu amo: pacificador. Os pacificadores herdarão o reino, diz a palavra de Deus em Mateus 5. Sabe aquele que chega em um ambiente de confusão e ele leva a paz, ele leva a esperança, ele controla a situação com amor, com brandura. A mulher sábia edifica o teu lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Mulheres, vocês carregam um poder sobrenatural em suas mãos, de nas piores situações conseguirem resolver o clima quente que está acontecendo em casa, sabia? Basta pedir ao Senhor a estratégia certa, a direção correta. A mulher tem esse domínio. Às vezes está o marido e os filhos ali num comportamento esquentado, aonde um está provocando o outro, aonde um está gritando com o outro. A mulher sábia consegue colocar a paz no lar dela, através de uma atitude que não vem dela, mas vem do alto para com a vida dela. Uma mulher virtuosa confia no Senhor. Bondade, irmãos. Vai guardando aí as características que você tem que carregar: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade. Bondade. Bondade é a pessoa que age. Ela não se conforma em não fazer nada. Eu estava vendo a história da Madre Teresa de Calcutá. Que história linda, irmãos. Calcutá era um lugar onde estava sofrendo uma doença, uma cólera, uma doença contagiosa. E essa mulher, essa madre, quando todos fugiram, ela se dispôs a cuidar dos outros, cuidar dos doentes. E aí perguntavam para ela: mas por que você faz isso? Ela falou: porque quando eu vejo eles nessa situação, eu sinto a dor deles, e quando eu cuido deles, é como se a minha dor também fosse curada. Bondade. Uma pessoa que gasta toda a tua vida cuidando do próximo, fazendo algo por alguém que talvez ela nem conhece, nem tem intimidade. Fidelidade. Como está difícil encontrar fidelidade hoje, né?
As pessoas traem de bobeira. Aquela pessoa que você tanto contava, aquele amigo fiel, obediente ali, que sentava à tua mesa, comia com você, caminhava com você, quando você menos se dá conta, está te apunhalando pelas costas, está falando mal de você. E aí a gente entra naquela conclusão que Jesus entrou com Judas. Amigo, por que viestes? Com um beijo trai o Filho do Homem. Assim como foi descrito o sentimento de Cristo em Salmos. Se fosse alguém de fora me traindo, me caluniando, eu suportaria. Mas era você que sentava à mesa comigo, se alegrava comigo. Aonde eu abrisse, cantarei as portas da minha casa para fazer parte da minha vida, da vida do meu cônjuge, do meu filho. Você, logo você, me apunhalou pelas costas. Se nós não queremos nos tornar esse tipo de pessoa, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, fiel aos nossos casamentos, fiel às nossas alianças, aos nossos relacionamentos, fiel ao Senhor, fidelidade à obra de Deus, humildade, irmãos. Pessoas que não deixam a situação exterior subir para a cabeça, recebem um cargo de chefe lá no seu trabalho, de encarregado, se torna uma pessoa ignorante, começa a tratar todo mundo mal. Pessoas que às vezes recebem até um cargo de liderança na igreja, isso sobe para a cabeça. Existem igrejas onde tem briga por cargo, por altar, por microfone, querendo aparecer mais que Jesus Cristo. Tem pessoas que colocam mais título em si mesmo do que o próprio Deus tem. O excelentíssimo profeta, o pastor, o apóstolo, a quarta pessoa da Trindade, que é só três, né? Não, mas ele se acha a quarta pessoa da Trindade, se acha a última bolacha do pacote. Não seja assim, seja humilde. E por último, se autodomine. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos, todos nós sentimos. Às vezes, naquele momento de calor, ficamos irados, ficamos com raiva, ficamos porque somos seres humanos. Só que a Bíblia declara: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos. A ira veio, pastor. O que aconteceu, pastor, foi muito mais forte do que eu não suportei. Eu estou com raiva dessa pessoa. Se eu pudesse, eu desganava ela. Só que o Espírito Santo vai te ajudar a dominar. Eu já vivi essa situação, irmãos, onde eu entrei numa situação que eu fiquei com raiva. Entrei no carro, comecei a andar com o carro de forma rápida, em círculo, e declarando: não vai ficar assim, eu vou lá tirar a satisfação, eu não vou aceitar essa situação. Mas graças a Deus eu já andava com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi acalmando a minha ira naquele momento. Deus foi colocando em meu coração: pega o teu carro, volta para a tua casa e deixa o resto comigo. Nós temos que nos recordar a direção de Deus para Abraão, irmãos. Abençoarei quem te abençoar, mas amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Cada um vai colher o que está plantando, mas seja tu uma bênção. Essa foi a direção de Deus para Abraão, o pai da fé, aquele que creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, se tornou justo diante de Deus porque acreditou naquilo que Deus entregava para ele. Eu vou abençoar quem está te abençoando, mas eu vou amaldiçoar quem está te amaldiçoando. Quem amaldiçoa? Satanás? Deus?
Era melhor cair na mão do capeta, pode ter certeza. Porque a justiça de Deus, irmãos, eu já entrei em uma situação onde estavam me perseguindo, estavam me fazendo mal, e eu orei, e Deus colocou essa palavra no meu coração: não se esqueça, minha é a vingança. Eu inverti a oração, falei: Deus, não faça nada. Deixa quieto, Deus, não precisa fazer nada, não pesa a mão não, Senhor, porque se o Senhor pesar a mão, irmãos, só pela misericórdia. Dura coisa é cair nas mãos do Senhor, disse Davi. Amém, amados? Se desenvolver como pessoa, porque você é convidado a ser um pequeno Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Por isso que Pedro, por mais que queria disfarçar, não conseguia. As pessoas olhavam para Pedro e falavam: a tua maneira de agir, a tua maneira de falar, a tua maneira de se comportar, você é um pequeno Cristo, você anda com Ele sim. Por mais que você tente disfarçar, tem hora que o crente quer dar uma de disfarce, né? Quer se assemelhar ao mundo para ser aceito. E os do mundo mesmo vão te excluindo. Você é um pequeno Cristo, não vem não. Esse lugar não te pertence. Quem aqui já foi escorraçado de uma roda no mundo? As pessoas não te aceitaram. Você é um pequeno Cristo. Esse lugar não te pertence. Renuncie tudo aquilo que não serve mais na tua vida. Renuncie a tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir e a tua maneira de falar. Aceite a maneira de pensar de Jesus Cristo, a maneira de sentir de Jesus Cristo e a maneira de falar de Jesus Cristo. Seja um pequeno Cristo, seja de fato um cristão. E isso nunca será fácil, irmãos. Mas eu quero encerrar aqui declarando a fala do pastor Toninho, que eu achei maravilhosa. Ou aumenta o esforço, ou diminui o sonho. Tem hora que a gente sonha demais, mas quer se esforçar de menos. Ou aumenta o esforço para ser o que Deus quer que você seja, para se desenvolver, se tornar alguém melhor, ou diminui o seu sonho. E o pastor Toninho foi além. Você só tem o direito de sonhar se você está disposto a se esforçar. Pesado, né, irmãos? Ótima pregação, recomendo, vejam essa mensagem dele, muito forte, muito boa. Amém? Vamos